Teve uma proposta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para cortarem salários do governador, vice-governador, enfim, do pessoal que está lá no topo. Não é? E a Assembleia se reuniu hoje à tarde. Nós pedimos para o Denis Queiroz apurar para ver se cortaram ou não. Denis, como é que ficou então a situação aí no Rio de Janeiro? Boa noite a todos. Foram 26 votos a favor do veto e 21 contra. Seriam necessários 35 votos. O projeto fazia parte do pacote de austeridade e previa a redução de 30% dos salários do governador Luiz Fernando Pezão, do vice-governador do Rio, Francisco Dornelles, e dos secretários de Estado. Ele foi criado pelo próprio governador Pezão, que depois voltou atrás, quando a casa acabou votando contra a outros projetos de interesse dele. O governador alegou na época uma questão de inversão de hierarquia, quando os subordinados ganham mais que os próprios chefes. Do Rio de Janeiro, Denis Queiroz. Outra informação, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão definitiva de uma gratificação paga aos magistrados, aos juízes do Acre. Além dessa suspensão, os beneficiários teriam que devolver as quantias que eles receberam nos 5 anos anteriores, ainda pagar 50 mil reais de honorários para os advogados. E teriam que devolver, não é? Com juro e correção monetária. Quem está aqui conosco, gentilmente, doutor Nelson Calandra, advogado, embargador aposentado e ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Doutor Nelson, obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal mais uma vez. Muito obrigado. Doutor Nelson, quem está falando isso é um membro do Poder Judiciário, dizendo que os juízes vão ter que devolver. Há uma briga dentro do Poder Judiciário ou não? O que há é um conflito natural que surge em momentos de crise. Quando a gente vê todo esse noticiário na Record News, operações da polícia, tudo que está acontecendo no Brasil de hoje, que só fala em operação, parece um hospital que vai abrir a barriga do Brasil a cada segundo, né, para encontrar alguma coisa, nós podemos estar certos, Heródoto, que o sistema judiciário como um todo está falhando. Porque não é a justiça que tem que correr atrás de alguém cometer irregularidade. A lei penal foi feita para evitar essas práticas. A lei da concorrência pública foi criada para fazer o Estado funcionar sem que ocorra essa avalanche de crimes que ocorre no nosso país. E o ministro Gilmar Mendes tem sido polemizado ultimamente. Tudo que ele fala vira manchete. Ele gosta, né? É. Ele gosta de uma polêmica, hein? Bom, ele nasceu num estado que o menino, quando nasce num quintal, tem que aprender a espantar onça para sobreviver. Então, ele é um homem muito autêntico, muito valente, um homem de muita opinião. Essa causa que está proposta em relação ao estado do Acre, que é um estado que eu conheço pessoalmente, ela foi apresentada, essa deliberação, que é ainda provisória, não estão esgotados todos os recursos, né, para discutir se é ou não indevida determinada vantagem. E eu queria explicar ao telespectador o que acontece em relação às coisas que são chamadas de penduricalhos. Penduricalho quer dizer o quê? Aquilo que eu ganho acima do meu salário, é isso? O teto, então, estaria sendo burlado, porque o juiz recebe auxílio moradia, porque o juiz recebe auxílio de A, de B, de C, vários auxílios que são pagos, certo, e que foram estendidos à magistratura, porque a reposição salarial passa décadas sem ser votada no lugar onde ela tem que ser votada, que é no Poder Legislativo. Mas os juízes da Justiça Federal fizeram uma greve, o senhor lembra ou não? Lembro. Lembra? Houve uma paralisação aqui na Paulista. Aqui em São Paulo, né? Exato. Quer dizer, os juízes queriam aumento de salário. Não era o caso de brigar por aumento de salário e deixar esses penduricalhos de fora? Porque o problema é o seguinte, eu como juiz, se recebo uma causa para julgar, eu não posso mandar para o vizinho julgar. Eu tenho que julgar essa causa, é minha responsabilidade. Ao passo que quando o Supremo Tribunal encaminha um pedido de exame de uma reposição salarial ao Poder Legislativo, o Poder Legislativo muitas vezes não vota, não coloca em pauta, não decide aquilo que é apresentado. E a minha maior queixa, enquanto presidente
da Associação dos Magistrados Brasileiros era não ser julgado. Eu pedi aos deputados, pedi aos senadores. O que eu estou pedindo aos senhores é para apreciar esse pedido de reposição da inflação. Quando o orçamento é discutido, se diz, olha, reposição salarial para o funcionalismo público. Os juízes não estão dentro disso? A magistratura tem dispositivos específicos para reposição salarial. Nós somos a única, e o telespectador da Record precisa saber disso, a magistratura é a única carreira onde o juiz do século XXI não tem mais aposentadoria integral. O juiz do século XXI, o juiz que entra a partir da emenda 43, a aposentadoria dele é no teto da Previdência Social. Como eu, por exemplo. Eu também. Eu também não tenho. Não, você está na Previdência Comum. Então. Mas a diferença é a seguinte, você, como membro da iniciativa privada, você paga sobre o teto da Previdência. Sim, sem e dúvida. O juiz novo que entra na magistratura, ele não paga Previdência sobre o teto, não. Ele paga sobre tudo que ele ganha. Então ele paga 100% daquilo que ele recebe. E não vai receber proporcional? E não vai receber proporcional. Ah, não sabia. Não existe isso, não é? Ele vai receber no teto da Previdência. Então, essa reforma já foi implementada há décadas. Ninguém fala isso. Bom, você está falando hoje aqui para a gente tomar conhecimento. É uma novidade para a opinião pública. Sem dúvida. Então, esse debate do orçamento, eu muitas vezes discuti com hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros, na Comissão de Orçamento da Câmara Federal, essas questões. Eu falava, por favor, coloca na pauta para discutir. Que nós não estamos pedindo Agora, aumento, nós estamos pedindo uma decisão. Os poderes da República têm orçamentos separados? Tem. Tem. Então, o poder Legislativo tem, o Poder Executivo tem e o Poder Judiciário também tem. Também tem. Então, não é o Poder Judiciário que tem que discutir isso? Não, nós enviamos a nossa proposta, mas o corte só pode ser feito no Parlamento, pelos deputados e senadores, não é? A hora de cortar a tesoura, que nem a nossa esposa em casa corta quando o salário está pequeno, precisa reduzir despesa, quem faz isso é o Senado e a Câmara. E o que nós pedimos sempre foi que julgassem os nossos pedidos de reposição, porque não tem sentido, num país democrático, magistrados passarem 10, 15 anos pedindo uma reposição monetária no salário, porque parece que é muito, mas fica 10, 15 anos sem repor. Eu não posso dizer no condomínio que eu moro, olha, eu concordo. Agora, a Câmara não votou... doutor Fernando, é o seguinte, não repõe o salário e cria o que o senhor chamou de penduricários. Porque a Câmara aí a sociedade como um todo, como eu entendo, escuta, mas tem um monte de penduricário. Não era melhor ter só um salário digno, muito melhor. Respeitável? Eu, outro dia, participei de um debate com o ministro Maílson da Nóbrega na Oval Table da American Chamber of Commerce e com vários empresários. E foi muito criticada essa questão do salário dos magistrados no Brasil ser um tanto considerado elevado para o momento atual de crise que o Brasil diz. Eu disse com todas as letras, qualquer um de nós, magistrados brasileiros, seríamos o primeiro a subscrever uma letra, uma lista, que reduzisse o salário de todo brasileiro funcionário público pela metade, mas que não fosse apenas o nosso salário, não é? Porque eu acho que chegou a hora de o Brasil encarar a sua realidade. Nós não podemos brincar de faz de conta com a economia. Virão aqui os analistas financeiros e vão falar disso. Eu mandei fazer uma análise de quanto nós contribuímos para a Previdência ao longo do tempo que eu tive na presidência da MB, por um atuário dos mais respeitados do Brasil. E o resultado dele, Calandra, o gasto de vocês é 0 a 0. Porque nós entramos na carreira com 25, 26 anos e ficamos na carreira até os 75 anos. Muitos de nós caem mortos no meio do trabalho, achando que um dia vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. É a única categoria que, antes de aposentar, contribui 50 anos. E apontam todos os canhões para a magistratura, achando que a magistratura ganha muito, achando que a magistratura A, B, C, D. Eu visitei um colega no Rio de Janeiro, Heródoto, sim, e ele decretou a prisão de uma quadrilha perigosíssima e um bloqueio de 200 milhões de reais dessa quadrilha. Botaram a gravata
aquela gravatinha de bebê que a filha dele usava no maternal, dentro de um balaio, toda picada de faca, e entregaram na porta do fórum. Quer dizer, essa é a vida de juiz também. Eu tive que fechar o caixão da minha colega, Patrícia Sciori, que levou 21 tiros lá no Rio de Janeiro, na porta da casa dela. Eu estou vendo que a pior profissão depois de juiz é de jornalista. A gente vai continuar a nossa conversa aqui na rede social. Gentilmente conosco o doutor Nelson Calandra, que é advogado, desembargador e aposentado e ex-presidente da AMB. Doutor Calandra, então quer dizer que os juízes agora foram tomados como a bola da vez ou não? Eu acho que sim, né? É. Até mandar flores já virou crime, infração ética, né? Mas eu acho que nós não podemos ter falso moralismo e hipocrisia. Isso é que não pode. E pegar e eleger alguém como alvo porque não debate, num julgamento, opinou por A ou por B. Nós, juízes, não somos pagos para agradar a população. Nós somos pagos para cumprir a Constituição e as leis do país. Como hoje as sessões de julgamento são públicas, televisionadas, o debate entre nós, muitas vezes, no TSE ou no Supremo Tribunal Federal, é acirrado, porque mostra que é democrático, não é? Muitas vezes a opinião pública fica dividida. Afinal, quem tem razão? Não é? Afinal, ele deveria se dar por impedido ou não. O Supremo Tribunal é a última instância. E o julgamento é feito por 11 ministros, não por 10, nem por 9, nem por 8, nem por 7, nem por 1. De sorte que essa figura do impedimento, ela só existe quando o próprio ministro se sente impedido, incomodado com aquela circunstância para não julgar. Minha colega na Venezuela, Maria Afiuni, uma juíza valente daquele país ditatorial hoje, na época do presidente Chaves, ela deu uma liminar parecida com essa que o ministro Gilmar Mendes deu em favor do empresário do Rio de Janeiro, que é um empresário radicado no Brasil, que não tem para onde fugir, a família dele está aqui, o patrimônio dele está aqui, e a Maria Afiuni deu uma liminar em circunstância parecida. O presidente Chaves mandou internar essa mulher, prendê-la num presídio de segurança máxima, numa cela solitária, onde ela ficou 1 ano. Ela só saiu, foi libertada, porque estava com câncer em fase terminal, a pedido da AMB, da União Internacional de Magistrados, da OAB do Brasil e da American Bar Association. O Bar Association, vou explicar bem, que é a OAB americana. A OAB americana, é isso aí. Obrigado, Sr. Calandra. Obrigado. Muito obrigado. Bom, com a participação, então, do Dr. Nelson Calandra, né, e a sua credibilidade, o seu conhecimento profundo do assunto, tenho certeza que você também tem condições de formar a melhor opinião. Já já a gente volta.